Então, boa noite a todos, aos presentes. É com satisfação que estamos mais uma vez, reunidos para a apresentação do nosso fórum institucional, que acontece a cada primeira semana, primeira terça-feira de cada mês. Então, nós temos o colega Bruno Oliveira, que é psicanalista, membro do Espaço Mébius, membro da Pola de Buenos Aires e membro do grupo Borda. Ele vai nos trazer um trabalho com o título Significante e Letra, que materialidade para a psicanálise? E como seu companheiro de mesa para fazer o seu debate, nós temos Lucas Pires, que é psicólogo e psicanalista, membro do grupo Borda. Queremos lembrar aos colegas aos dois, que teremos em torno de 30 minutos para a apresentação de Bruno e 10 minutos para a apresentação de Lucas, o debatedor. Pedimos a compreensão de todos que mantenham seus computadores, o seu som desligado para aproveitarmos melhor desse recurso que estamos tendo que fazer, né? Ainda online, e que pode ocorrer alguma dificuldade, mas que estamos aqui para cuidar disso. Então, eu convido Bruno para começar o seu trabalho e, em seguida, Lucas. Obrigado, Guaciara. Vocês estão me ouvindo bem? Razoado no microfone? Sim. Tá. Eu solicitei a Luana para compartilhar o meu texto, porque tem algumas citações, e para não ficar toda hora dizendo abre aspas, fecha aspas, eu prefiro colocar o texto para vocês irem acompanhando, quem quiser. Tem também uns 2 esqueminhas que eu acho que talvez ajudaria. E eu vou compartilhar aqui e vou lendo junto com vocês, tá bom? Todo mundo consegue enxergar tranquilo aí? Bom, vamos lá. Significante letra. Que materialidade para a psicanálise? Não há nenhuma chance de progredir se não for pela via de discernir mais detidamente o que é da ordem da experiência, de ver de que é feito o material que está operando aí e do qual a análise depende inteiramente. Iniciei esse trabalho agradecendo a meus colegas de instituição por garantirem a minha possibilidade de estar aqui transmitindo a psicanálise e proporcionando um debate para o nosso campo. Não são poucas as vezes que sinalizo o quanto é importante e indispensável que nós analistas possamos produzir o debate teórico e estarmos repensando insistentemente sobre a psicanálise, por mais que isso incorra de inúmeras dificuldades ainda em nosso campo. O tema institucional desse ano é a investigação sobre o sujeito, objeto e letra, 3 conceitos densos e importantes da teoria lacaniana que não podem ser pensados e articulados sem o suporte da teoria do significante. Este trabalho tem por meta iniciar a discussão a respeito desse suporte que sustenta a teoria psicanalítica e como isso envolve que possamos pensar a respeito da materialidade com a qual lidamos. Lacan propõe um axioma fundamental e irrevogável para pensar o campo da psicanálise, que um significante jamais pode significar a si mesmo. Fundamental, pois esta noção conceitual está nos alicerces de nossa teoria, engendrando consequentemente os demais conceitos, e irrevogável, pois se não comprarmos essa proposta ousada de Lacan para a linguagem, não conseguiremos dar nenhum passo adiante no que é articulável conceitualmente. A teoria do significante toma como pressuposto a impossibilidade de um significante significar a si mesmo, ou seja, que haja algum significante que não seja igual ao outro, que seja igual ao outro. Nesta lógica, diferentemente da clássica, X não é igual a X. E, portanto, um significante sempre representa algo para outro significante distinto. Esse algo que aparece nesse intervalo de representação, essa ânsia que surge em jogo nessa articulação significante, é nomeada por Lacan de sujeito barrado. Dizer no seminário 9. O real é o que retorna sempre ao mesmo lugar. O que isso quer dizer, senão que a seção de corte, em outras palavras, o significante, sendo isso que nós dissemos, sempre diferente de si mesmo, A não é idêntico a A, nenhuma maneira de fazer aparecer o mesmo, senão do lado do real.
Para que isso se faça mais claro, tentarei revisitar algumas noções primárias de linguística das quais Lacan se interessa e toma para a psicanálise. O primeiro ponto se trata do que Ferdinand de Saussure traz como compondo o signo linguístico através da binaridade entre significante e significado, em que desde 1912 já se tinha clareza de que a linguagem não tinha como função nomear os objetos do mundo, mas de representar um conceito, uma ideia. Nessa proposta, o estruturalista pensa uma união precisa entre os dois termos, produzindo o signo linguístico dos quais se relacionam por contiguidade e por similaridade. Em 58, Lacan retoma esse texto do suíço e de imediato propõe uma outra álgebra, na qual temos um significante descolado do seu significado e, mais importante ainda, de que o significante o antecipa. Ora, essa subversão lacaniana sobre a linguística estrutural traz inúmeras consequências das quais interessam a psicanálise, pois os pressupostos dos quais sustentam a noção de linguagem, tão cara ao nosso ofício, começam a tomar corpo. A princípio, um significante não carrega consigo um conceito de imediato, tal como o significante sempre estará antecipado ao significado, tendo em vista de que a produção do sentido se dá pela articulação de significantes. Aqui é a proposta de Saussure para o signo linguístico, e aqui é o algoritmo que Lacan propõe na instância da letra, esse escrito de 58. O discurso implica que, quando falamos, produzimos sentido e substância, o que torna a comunicação possível entre os humanos. Mas Lacan aponta com sua crítica aos linguistas que a linguagem é composta pela emergência da ausência de referente. Lacan, é da natureza da linguagem que, no que concerne a abordagem do que quer que seja que o signifique, o referente nunca é o certo. E é isso que cria uma linguagem. O psicanalista é aquele que está interessado no fato de que o enunciado se distingue da enunciação e de que neste ato se produz algo fundamental quanto à linguagem, pois quando o analisante fala, diz menos do que gostaria e mais do que crê que deveria. O analista é aquele que sublinha esse evento de discurso para produzir algo novo. Dizendo em subversão, para que não seja vã nossa caçada, a nós analistas convém reduzir tudo à função de corte no discurso, sendo mais forte aquele que serve de barra entre significante e significado. Ali se surpreende o sujeito que nos interessa. Nessa passagem de subversão do sujeito e dialética do desejo, Lacan nos sinaliza como a noção de significante não emerge de maneira pura e espontânea na análise. Pelo contrário, para que possamos pensar a ideia de significante, é necessário que o analista realize um corte, o mais fundamental, que separa a barra entre significante e significado. É quando, por exemplo, um analisante está falando em análise e em determinado momento, a partir da lógica do caso, o analista então destaca algo e põe a articulação. É nesta circunstância que temos a emergência de uma articulação significante. Digo articulação pela boa razão de que é completamente impensável a noção de significante de maneira espontaneamente dada e isolada. O significante sozinho não significa nada. Não é possível fazer nada com isso. Um ruído, um som, uma palavra, uma frase, o que quer que seja tomado em seu recorte único e isolado, não tem valor algum, a não ser que isso possa ser articulado com outro significante. A unidade significante implica em um S1 que se relacione com um S2. Por essa mesma razão, é somente após haver um S2 que se pode deduzir que houve um S1. Ou seja, um equívoco na fala de analisante só é ato falho a partir do momento que se associa com outra significação. A articulação significante no discurso é o produto que interessa ao analista. É o que o seu ato funda, é o que sustenta o conceito de significante como aquilo que representa o sujeito para outro significante. A hipótese lacaniana da articulação significante implica também um fundamento muito importante para a clínica. Na medida que o significante visa significar a si mesmo, encontrar uma possibilidade de representação sem equívoco da identidade daquilo que ele representa e fazer consistir o o fracasso se impõe. Ele erra o referente e não encontra outra coisa a não ser o diferente de si mesmo. Esse efeito de linguagem que consiste dessa impossibilidade produz o nosso material de trabalho na análise, a repetição. Repetição das articulações significantes que na demanda buscam alcançar a unidade, a identidade, a possibilidade de se autorreferenciar, mas que só encontra o mesmo, o vazio da ânsia. Pequeno Seminário 9.
Penso ter marcado suficientemente para vocês que a noção da função da repetição no inconsciente se distingue absolutamente de todo ciclo natural, no sentido que o que é acentuado não é o seu retorno, é que o que é buscado pelo sujeito é sua unicidade significante. E na medida em que uma das voltas da repetição, se podemos dizer, marcou o sujeito que se coloca a repetir o que ele não poderia se não repetir, pois isso será sempre apenas uma repetição, mas com a finalidade, com o desígnio, de fazer ressurgir o unário primitivo de uma de suas voltas. Lacan se utiliza da topologia de superfície para poder trabalhar esta operação de linguagem. O toro nos serve para estruturar como as voltas da demanda, através das geratrizes, em sua insistente repetição significante, que engendram consequentemente o vazio como segunda volta, a diretriz, o desejo como consequência estrutural no além da demanda. Então, ele está dizendo que as voltas da repetição, que é a fala da demanda, D maiúsculo, vão produzindo esse círculo, que seria a parte do toro, e isso, consequentemente, gera esse vazio, que é essa segunda volta interna, entre aspas, que é o desejo. Então, o desejo, na análise, é uma consequência estrutural da demanda. Se há demanda, há desejo. A experiência da análise tem seu percurso realizado através das voltas da demanda, nas quais o analista recolhe os elementos significantes nas repetições, para nisso visar o ato. Ato este que opera como corte e recorte de um oito interior, em que o analista demarca o lugar do vazio que o significante produz. Bom, aqui é o oito interior em que ele faz essa operação de recorte. Lacan afirma que todo analisante é aluno de Aristóteles. Isso não diz de outra coisa, a não ser o fato de que todo analisante, por estar submetido à linguagem, produz com seu discurso neurótico a insistente tentativa de dar consistência e substância ao que diz, a fazer uma tentativa de comunicação eficiente que se esbarra no problema da ausência de referente. O neurótico é aquele que é marcado pela castração estrutural da linguagem, portanto, não pode se representar no mundo. Não há significante que o represente para o outro sem que produza equívocos. Dessa forma, a maneira de se obturar esse vazio e impasse remonta a buscar por uma identidade, uma consistência pela via da identificação. Identifica-se com significantes advindos do grande outro, ser o que supõe que o grande outro demanda de si. Clinicamente, vemos isso a partir de afirmações como: sou assim, sempre fui fracassado na vida amorosa, sou atraída, etc. Ditos que postulam uma condição de identidade e substância de uma propriedade de um eu. Com o analista, ao interrogar o saber produzido na análise em termos de verdade, verdade no âmbito da lógica, o analista faz surgir o lugar de objeto A. Isso implica que nessas voltas da demanda, das quais o discurso analisante transcorre, haja constantemente uma perda irreparável, ausência de substantificação e dessubstancialização. Esse processo, marcado pelo recorte que o analista faz com a demanda através do oito interior, produzirá uma perda de ser, colocando o sujeito barrado como pura diferença. A análise visa justamente produzir essa ânsia entre substância e significante, marcar a falha entre identidade e unicidade em relação ao sujeito. Este aporte teórico é o que possibilita que o analista possa realizar um trabalho de leitura daquilo que escuta do seu analisante. Essa distinção entre escutar e ler é fundamental para delimitar o ofício do analista. Não se trata de não escutar o que o analisante diz sobre o conteúdo do que o leva a buscar por um tratamento, os sofrimentos que fazem parte de sua vida, mas que sobre essa escuta, o analista realiza uma leitura sobre o que o discurso neurótico opera, através da forma e da lógica. Seminário 17. O saber está, em certo nível, dominado, articulado por necessidades puramente formais, necessidades da escrita, o que culmina em nossos dias em um certo tipo de lógica. Ora, esse saber, ao qual podemos dar o suporte de uma experiência que é a da lógica moderna, que é em si, e sobretudo, manejo da escrita, esse tipo de saber é ele mesmo que está em jogo quando se trata de medir na clínica analítica a incidência da repetição. Em outros termos, o saber que nos parece mais depurado, embora esteja claro que de modo algum poderíamos extraí-lo do empirismo por depuração, é esse mesmo saber que está desde a origem presente. Lacan nos sinaliza aqui
de que o saber articulado em uma análise, o saber não sabido, chamado de inconsciente, está articulado de maneira puramente formal, regido pela lógica. É importante frisar de que, para o francês, o inconsciente se distingue absolutamente da noção de reservatório pulsional, libidinal ou de qualquer aparato energético e individual. O inconsciente estruturado como a linguagem é o discurso do grande outro. E assim como o pensamento consciente, o inconsciente também é regido pela lógica. No meu ensino, ele diz: com efeito, talvez seja de fato que o inconsciente não funcione segundo a mesma lógica que o pensamento consciente. Trata-se, nesse caso, de saber qual. Tampouco funciona menos logicamente. Não é uma pré-lógica, não, mas uma lógica mais maleável, mais fraca, como se diz entre os lógicos. Mais fraca indica a presença ou ausência de certas correlações fundamentais, sobre as quais se edifica a tolerância dessa lógica. A escrita lógica é a condição do discurso, ou seja, o conteúdo do que é proferido no discurso é sustentado pela lógica algébrica, pela letra. No escrito da instância da letra, de 58, Lacan explicita que designamos por letra esse suporte material que o discurso concreto toma emprestado da linguagem. Essa definição simples supõe que a linguagem não se confunda com diversas funções somáticas e psíquicas que a desservem no sujeito falante. Já anos mais tarde, na abertura do seminário 16, ele põe no quadro a afirmação de que a essência da psicanálise é um discurso sem palavras. E ao contrário do que muitos pensavam, Lacan não estava descartando as palavras, os significantes e a fala como condição única e estritamente necessária para o ofício da análise. O que ele estava situando é de que o significante encontra seu suporte na escrita, na letra, na lógica, como havia proferido desde a década de 50, e que o trabalho do analista depende não apenas do enunciado, mas daquilo que o fundamenta. Nesse sentido, o francês nos traz a sua subversão sobre a teoria freudiana, ao qual sustenta o representante da representação, em que a palavra representada já está dada. Na contramão dessa epistemologia, Lacan está nos situando sobre o problema fundamental da linguagem a partir do significante, de que este sempre erra o referente, e que para o analista operar na análise, é a partir da leitura sobre a lógica neurótica que sustenta o discurso. Diz Lacan, o discurso do analista não é outra coisa senão a lógica da ação. O fundamento epistemológico que Lacan toma nesta argumentação é de Alexandre Poiré, considerado por ele como o guia epistemológico para a nossa ciência, articulando as bases formais a partir do escrito da álgebra. Em Estúdios Galileanos, Poiré situa um câmbio, uma mudança paradigmática no mundo a partir do advento da ciência moderna. Ele argumenta através de Newton a modificação realizada na ciência. Até o período do Renascimento, a ciência clássica tomava os fenômenos estudados a partir do contato com a natureza e da descrição que era possível ser feita através da observação da realidade. No entanto, quando Newton postula as leis da inércia, o que está em jogo, em uma das suas propriedades, é de que um corpo sempre se mantém em movimento constante e retilíneo até que seja realizada alguma outra força sobre esse corpo. A questão reside de que essa lei, essa propriedade sobre o movimento dos corpos, era impossível de ser observada pela realidade comum, pois na nossa realidade comum e observável, todos os corpos se movimentam de forma curvilínea. Não havia naquela época a possibilidade de existir um espaço com vácuo que não houvesse atrito e nem outra força como a gravitacional para poder observar a lei da inércia operando. Ou seja, Newton produziu a explicação da realidade ao qual vivemos a partir de um real impossível de ser observado, porém matematizável em formulações algébricas. Com isso, Poiré distingue realidade de real, em que o real, como impossível de ser observado, por estar estruturado em uma lógica e em formulações algébricas, faz consistir o que se opera na realidade ao qual temos acesso. A hipótese de Poiré é de que essa modificação da ciência clássica para a ciência moderna é realizada através de Galileu e sua interpretação cartesiana. E Poiré fundamenta isso através das leis de inércia de Newton, nesse livro. Essa proposição epistemológica é fundamental para a psicanálise por alguns motivos particulares, dos quais citarei dois. O primeiro, de que para Lacan, a psicanálise só pôde surgir no mundo devido ao advento da ciência moderna, tal como toma o seu sujeito a partir do sujeito da ciência. E o segundo motivo particular reside na proposição de que, através da fórmula, da álgebra e da lógica, que podemos pensar e ler o discurso.
diz Lacan no Seminário 18. Este momento científico se caracteriza por um certo número de coordenadas escritas, dentre as quais se destaca a formulação escrita pelo Sr. Newton a respeito do que é tratado pelo nome de campo gravitacional, e que é só um puro escrito, que no caso é a fórmula da gravidade. É um troço esquisito, quando penso naqueles senhores, e no futuro próximo, naqueles senhores e senhoras que passearam no lugar absolutamente sublime, que, por certo, é uma das encarnações do objeto sexual, a Lua, quando penso que eles vão até lá, simplesmente carregados por um escrito, isso me dá muita esperança. Lacan afirma com isso de que o escrito da fórmula que levou o homem à Lua, de tal maneira que o discurso com o qual trabalhamos é regido por letras e pela lógica, e que para o analista trabalhar com esse discurso é necessário ler e registrar o corte que o significante opera na superfície da fala. Concluo essa argumentação para pensar a respeito da materialidade a qual opera a análise. A proposta de Lacan para a psicanálise se sustenta radicalmente na teoria do significante e nas suas consequências. Trabalhamos com a fala e com o discurso em análise e como se engendra uma modificação lógica deste discurso neurótico. Lacan equipara um analista a um lógico e a um sofista, por trabalhar com o discurso e sua consistência entre saber e verdade. No seu discurso proferido em Tóquio, em 1971, Lacan sinalizou aos japoneses que talvez eles possam ter uma compreensão melhor do seu ensino, ao contrário dos ocidentais, devido ao fato de que estes tinham uma insistente, estes no caso ocidentais, tinham uma insistente tentativa de concepção de alma, de substância. E esses erros de leitura da obra freudiana, com vícios de psicologia, levavam a toda sorte de incompreensão sobre o que o seu ensino visava. Diz ele em Discurso de Tóquio. Quando eu digo retorno a Freud, eu digo, leiam o que verdadeiramente está escrito sem começar imediatamente a tentar ver o que é essa bola de algodão que se chama o inconsciente, e do qual se irradiam algumas penas que seriam então o consciente. Não façam esquemas que repousam sempre sobre a ideia de que há uma substância chamada alma que tem sua vida autônoma, porque é isso que não se pode impedir que as pessoas pensem, que a alma tem sua vida distinta e estamos totalmente próximos da ideia de que ela é simplesmente a vida, que ela é que dá vida ao corpo. Leu-se Freud assim, a saber que o inconsciente é uma substância. Nesse ponto, Lacan continua sua argumentação na sua proposta de que o inconsciente estruturado como uma linguagem se distingue do que quer que seja do âmbito do psiquismo, assim como de qualquer concepção euclidiana tridimensional, em que este não teria seu sustento no indivíduo, mas no próprio discurso, no saber constituído de significantes que decantam em letras e articulação lógica. Lacan, pois disse a vocês que é necessário começar rejeitando tudo que é do aparelho mental implicado por conceitos substanciais como alma. Já na Conferência de Genebra, 75, Lacan propõe um neologismo materialismo, como junção de mot, que significa palavra em francês, e materialismo, para denotar a materialidade com a qual trabalhamos. O discurso reside como o único aparato possível de se realizar um percurso de análise, a partir da concepção clara de que não há nada que não passe pela articulação significante pelo discurso. Ser então psicanálise a experiência de linguagem, definitivamente não só pelo fato de trabalharmos com o discurso, como também pelo fato de que é bastante ingênuo partirmos do pressuposto de uma experiência que não passe pelo significante. Isso aqui é meu ensino também. E a experiência, dirão vocês? Justamente, a experiência da análise não se constitui como tal, a não ser que a façamos a partir de uma pergunta correta. Isso é chamado de hipótese. E por que hipótese? Trata-se simplesmente de uma pergunta corretamente formulada. Em outros termos, alguma coisa começou a tomar forma de fato, e um fato é sempre um fato de discurso. Um fato recebido, ninguém nunca viu isso. Isso não é um fato, é uma saliência. A gente esbarra nela. É tudo que se pode dizer sobre alguma coisa que ainda não está articulada em discurso. Nessa passagem do meu ensino, Lacan traz duas formulações fundamentais. A primeira é de que a experiência da análise, assim como qualquer outra, não pode se constituir, a não ser que se parta de uma hipótese, de um saber a priori, e a segunda, de que um fato que não passa pela linguagem não é um fato, é uma saliência, um nada, pois a condição de existência de qualquer fato é engendrada pelo discurso.
A materialidade do inconsciente de uma análise não é o paciente ou o corpo biológico, por mais que necessitemos deste para a realização do trabalho e, afinal de contas, é o sofrimento dele que está em questão. Mas se há um corpo para a psicanálise, é aquele que é corporificado pelo significante. Lacan, discurso de Tóquio. Que a experiência analítica seja ela mesma essencialmente de natureza linguística, esse é o fato massivo. A materialidade com a qual os limites conceituais da psicanálise lacaniana impõem é do significante, de como ele se articula e produz significações, produz mundos a partir de letras e formulações lógicas que o analista pode ler e intervir. Obrigado, gente. Primeiramente, queria agradecer, né, a todos, né, ao Bruno e também pelo convite, ao Espaço Moebius aqui por estar nos recebendo hoje, né. Eu concordo com o texto que o Bruno apresentou aqui agora para a gente, né, essa ideia do significante como um elemento fundamental na teoria lacaniana, né. A gente pode até chamar de a teoria do significante, né, começa a partir daí. É um texto que tem uma estruturação de argumentação, mas necessita de algum entendimento prévio de algumas coisas, né? Porque traz ideias condensadas, né? Precisa de um tempo para entender. Eu penso que na transmissão a gente tem sempre que tentar proporcionar as ferramentas necessárias para o entendimento, né? Daquilo que está sendo tentado passar. E Lacan justamente, me parece, tentou fazer isso quando vai pela via da lógica para trabalhar, né? Esse elemento fundamental que é o significante. Como dito, no começo, sem isso a gente não vai entender os desenvolvimentos, né, dos outros conceitos, né? Porque assim como os significantes se articulam numa relação de covariância, os próprios conceitos, né, dessa teoria se articulam também a partir dessa relação, né? Covariância nada mais é do que aquilo que define uma variação, uma mudança que coincide com a outra, né? Isso implica no quê? Que os elementos estejam esvaziados de conteúdo e apontem para um lugar vazio. Por quê? Se eles variam um em relação ao outro, a gente não pode ter uma significação em si mesmo, né? O significante não tem uma significação, não tem uma essência, não tem uma substância. É como o axioma, né, inicial. O significante não significa nada. Esse é o nosso ponto de partida. Se ele não tem uma significação em si mesmo e nenhum valor, eles não possuem uma identidade própria. São lugares vazios no sistema de relação que eles mantêm entre si. O seu valor vai depender do quê, então? Dessa variação mútua, né? Já que esse elemento não possui um valor em si mesmo, nem tem uma relação fixa com nenhum outro elemento do sistema. Quando eu troco um significante, eu mudo toda a relação da articulação. Quando eu mudo, como é um conceito, eu mudo os outros conceitos. Se eu mudo o axioma de que um significante não significa nada e passo para um significante que significa alguma coisa, então eu tenho que mudar toda a teoria. Esse é um problema que a gente tem aqui, que a gente tem que entender. Esse elemento, né, o significante, dentro da cadeia, ele passa a ser definido pelo lugar que ele ocupa em relação aos demais, né? Eu só posso produzir uma significação se eu tiver pelo menos dois elementos, dois significantes, né? O agrupamento mínimo, né, que a gente tem. Eu só posso falar de um em relação ao outro, né? Então eu só posso dizer que eu tenho um S1 quando eu tiver um S2, né? Só quando aparece um S2 que eu tenho um S1, só quando eu boto coisas que estão sendo conversadas ali entre analista e analisante que a gente pode produzir uma significação. Para entender tudo isso daqui, é necessário que a gente faça um estudo pausado e detido, acompanhando uma ordem cronológica sempre é interessante, né, para que a gente possa entender como esses conceitos estão sendo construídos. Né? Por isso, por exemplo, que não faz muito sentido você pegar do nada um seminário 23, né, e querer entender já coisas que foram desenvolvidas antes lá. Né? É preciso que você entenda tudo que veio antes para poder começar a trabalhar aquilo, por exemplo. Eu penso que essa é uma das preocupações que a gente tem com a transmissão. Né? Por isso que eu queria falar bem breve aqui alguns pontos básicos de lógica para entender algumas citações. Trouxe 4 citações aqui do Lacan,
né, para entender um pouco como isso serve para a gente trabalhar. Né? O que eu vejo como principal para a gente entender aqui, a partir da lógica, é para a gente poder entender a diferença entre conteúdo e forma. Né? Na lógica, a gente trabalha com argumentos. O que é um argumento? Aqui eu estou pegando a definição do César Mortari, né, do livro dele, Introdução à Lógica. Que um argumento é um conjunto não vazio e finito de sentenças, né? Ou proposições, aí vai depender do autor, segundo ele. Um argumento, a gente tem a união de premissas, né, que dão numa conclusão. O que a gente vai fazer com isso é trabalhar não o conteúdo, né, não, por exemplo, aquele silogismo famoso, né, todo homem é mortal, né, mas sim a forma disso. Né, então a gente substitui o conteúdo, né, todo homem é mortal, por letras. Todo A é um B. E aí a gente pode colocar qualquer conteúdo. Dito isso, o que a lógica faz? Né? A lógica faz um uso de linguagens artificiais, né, que seria justamente a substituição por esses elementos, né, por letras, por símbolos que vão demonstrar qualquer relação entre essas letras. Né? Essa linguagem artificial, essa linguagem formal. Porque essa é uma linguagem cuja estrutura, gravem isso bem, estrutura, né, está precisamente especificada para evitar as ambiguidades das linguagens naturais. Né? Essa ambiguidade que a gente pode ter com o conteúdo. Né? Isso é um problema para a gente. Se a gente se baseia numa clínica de conteúdo, onde as palavras têm um sentido, né, onde aquilo que a pessoa está falando tem aquele significado, então a gente está baseado no conteúdo. E aí não, há um problema nisso. Né? Há um problema também quando a gente parte do trabalho do axioma do significante, né? Que o significante não significa nada. Sendo assim, então o que nos resta? Justamente pegar isso que é formalizar, né? Que é você pegar, tirar todo o conteúdo, né, de premissas e conclusões e deixar só a estrutura. Né? De novo, ao invés de todo homem é mortal, todo A é B. Né? Próxima frase seria Sócrates é mortal, né? Então, C é um A. Então, concluindo embaixo, né? Logo, Sócrates é mortal. C é um B. Isso é o que a gente faz quando a gente está tentando operar com lógica do significante também. A gente está tentando, a partir de uma intervenção, como uma simples pergunta, mas como assim? Em que sentido você está falando isso? Ou o que mais que causa isso também, quando a pessoa acha que apenas uma coisa causa aquilo? A gente está tentando esvaziar aquilo que está sendo destacado, retirar os conteúdos e pegar a forma disso, mostrar que aquilo não é justamente daquela forma, mostrar que a tentativa do significante significar a si mesmo falha, ele não consegue, é preciso colocar em relação a uma outra coisa, para aí sim poder produzir uma nova significação. E aqui, como eu falei, né, trouxe 4 citações do Lacan, falar elas, vou ler elas rapidinho e comentar brevemente, né, que eu acho que ajuda aqui a gente a entender por que raios a gente dá lógica para poder trabalhar com significante. A primeira está na contracapa dos escritos, né, na parte de trás do livro aqui. Né. O leitor aprenderá o que disso se demonstra. O inconsciente deriva do que é puramente lógico. Em outros termos, do significante. Então, se temos que trabalhar com lógica, é com a lógica do significante. Né? É isso que funda essa teoria. As próximas 3 citações são todas do livro Meu Ensino, né, da primeira conferência de 1967. A primeira está na página 32. O ideal é justamente levar as coisas tão longe, meu Deus, quanto comecei a levá-las. Levei as literárias até o último termo, a saber, o que se consegue fazer na linguagem quando se quer evitar os equívocos. Isso é, reduzi-las ao literal, as letrinhas da álgebra. Novamente lembrando, quando a gente está trabalhando com lógica, a gente tenta, para evitar os equívocos, substituir tudo que é conteúdo, tudo que são sentenças na linguagem natural que a gente fala, no caso aqui português, para letras. A partir do momento que alguém bate o olho na estrutura
daquele argumento, é possível saber, por exemplo, se é um argumento válido ou não, né? Se a forma daquele argumento é válida ou não, né? E isso que interessa para a lógica, né? Não trabalhamos com conteúdos, mas sim com a validade. A outra citação está na página 53 e na 54, né, do meu ensino. Um sujeito segundo a linguagem é aquele que conseguimos depurar com grande elegância na lógica matemática, salvo que resta sempre alguma coisa a citar que é de antes. O sujeito é fabricado por um certo número de articulações, produzidas e de onde ele caiu como fruto maduro da cadeia significante. Lembrando que no texto, né, talvez em Vincent, né, Lacan aponta quais são as disciplinas importantes, né, segundo ele, para que um analista, né, se forme enquanto analista, né, e uma delas é a lógica, né, a lógica que é a ciência do real. Real, de forma muito breve aqui, entendido como uma impossibilidade lógica matemática, né, então todo um sistema, toda uma regra implica nas suas condições e também na sua impossibilidade. É disso que se trata o real na teoria lacaniana. E para poder lidar com isso que não tem sentido, né, a gente precisa trabalhar com essa via da letra. E a última citação aqui, na página 58 do meu ensino: não é porque o psicanalista não se mexa e se cale 3/4 do tempo, 99% do tempo, que devemos considerar tratar-se de uma experiência de observação. É uma experiência em que o psicanalista está envolvido, e por sinal, não há psicanalista que ouse sequer tentar negá-lo. Só que é preciso saber o que se faz. Menos aí, aliás, que em outros lugares, não se pode ignorar que o verdadeiro mob de uma estrutura científica é sua lógica, não sua face empírica. Se a gente não sabe qual que é o nosso material de trabalho, como é que a gente vai poder operar numa clínica? Isso é muito importante. Como o Bruno fecha o texto dele, né, que a nossa materialidade é do significante e não é outra coisa. E o significante é aquilo que não significa nada. Então, falar coisas como, por exemplo, o paciente repete muito significante X, não quer dizer nada, não faz sentido. Você mostra que não se está pensando a partir do axioma, que um significante não significa nada. Um significante pode ser uma palavra, uma frase, um ruído, um gesto que a pessoa fala sobre isso, pode ser várias coisas. Depende do que o analista vai destacar a partir da leitura que ele faz daquilo que ele escuta. Basicamente é isso, né? Eu acho que é importante, novamente, frisar que a gente precisa se preocupar com uma transferência que permita com que nossos pares tenham acesso ao que é necessário para que fique claro o que está tentando ser passado. Com isso é possível pensar pensar a partir disso. Então, obrigado, Lucas. Eu queria aproveitar para agradecer a Bruno também, que eu não agradeci quando ele concluiu a fala dele, muito própria, muito interessante, e a Lucas também por essa contribuição com a lógica, também muito importante para os nossos estudos teóricos. Então, agora eu queria passar a palavra a Bruno, para ver se ele quer fazer uma complementação do que Lucas falou, né? E depois passaria ao público. Bruno? Então, estou de acordo com o que o Lucas disse. Eu não sei acho que se eu fosse falar outras coisas aqui acrescentando, eu ia meio que retomar o texto. Talvez fosse interessante ver se alguém tem algo para perguntar, ou para comentar, ou questionar, não sei. Mas você, de acordo com o protocolo, você tem um tempo para falar, 5 minutos para complementar, se quiser. Tá, mas acho que eu prefiro deixar mesmo que o pessoal comente Tudo alguma bem. coisa. Obrigado. Então, vamos abrir para a plateia, para o público, pedindo que alguém levante a mão, quem quiser falar, ou faça pergunta pelo chat, e vamos aguardar aí. Podem começar o movimento. Já tem
Tem uma pergunta no chat de uma pessoa chamada Neto e tem Aurélio que está aqui se inscrevendo. Mais alguém? O seu som está baixo, Sônia. Então, tem uma pergunta já no chat de Neto, que faz uma pergunta para Bruno, e Aurélio também se inscreveu, não? Mais alguém levanta a mão ou quer fazer alguma questão? Então, posso ler, Aurélio, posso ler a pergunta de Neto, que está Claro, na ele fez frente aqui primeiro, no tudo chat. bem. Então, eu estou auxiliando o Guassi, porque ela está no celular, então a gente está fazendo essa parceria aqui nesse momento do debate. Então, Neto pergunta o seguinte: você consegue ler aí, Bruno? Ou você quer que eu leia? Eu posso ler aqui e tentar responder, né? Ele coloca, Bruno, o significante para a psicanálise se limita ao produto do corte? Se sim, o que seriam as demais imagens acústicas? Trata-se de um novo conceito de significante ou de um novo tratamento para ele? Um novo olhar e, consequentemente, um manejo específico da parte do analista. Sim, primeiro eu diria que... Você quer ouvir a pergunta de Aurélio também ou você quer responder logo a de Neto? Deixa eu responder logo, que talvez até precise perguntar uma coisa para ele, mas assim, eu não percebo o significante como produto do corte. O significante ali é o corte na superfície que geram dois produtos, que é o sujeito e o objeto, que é o que cai como efeito de hash dessa corte nessa superfície. Eu não entendi muito bem o que você quer dizer com as demais imagens acústicas, mas Fernando Saussure coloca que a imagem acústica é o significante que se relaciona de maneira direta com o significado. De fato, o que Lacan faz com isso, quando ele modifica, quando ele propõe uma nova maneira, um novo algoritmo de lidar com isso, ele trabalha com a noção de significante de uma outra maneira, né? Então, ele subverte a teoria linguística estrutural de Fernand de Saussure nesse aspecto, né? Eu não sei se respondeu e não sei o que seriam as demais imagens acústicas, se você quiser comentar algo. Ok. Bom, então o Neto respondeu. Então, se quiser passar para o próximo. A questão de Aurélio. Pode falar, Aurélio. Bruno, eu queria, de início, agradecer o rigor do seu trabalho. Foi muito bom. Agora, me chamou a atenção em vários momentos, porque você deu uma ênfase muito lógica e muito importante à teoria dos significantes. Mas no seu título você incluiu a letra e não desenvolveu muito sobre a letra. Eu queria saber por quê. Porque quando você falou nos discursos, Lacan traz uma frase, você citou algumas coisas importantes, ele diz que a psicanálise é um discurso sem palavras. Então, ele tira até uma importância do significante aí para colocar a questão da letra. Então, essa era uma questão que eu gostaria de comentar. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção foi você não ter incluído, quando você falou na teoria do significante, no suporte da psicanálise, você falou bastante da lógica, da topologia dos significantes, mas não desenvolveu essa questão importante para nós hoje, que é a topologia na psicanálise. E eu vou insistir, sobretudo, a topologia da cadeia borromiana. Então, me chamou a atenção de que você foi rigoroso com o significante, mas não levou em conta a questão da letra e da importância da cadeia borromiana também na psicanálise. Então, eu acho que o seu trabalho foi muito bom, mas ficou nos deixando em suspenso essas questões que Lacan muitas vezes fala sobre isso, sobretudo quando ele ultrapassa a ideia do discurso e chega no final com a topologia borromiana. Bom, eu teria outros comentários a fazer, mas fica para um outro momento, outras pessoas devem querer comentar também, então fica por agora isso mesmo. Obrigado. Eu posso responder?
Sim, claro. Obrigado pelo seu comentário, Aurélio. Então, eu nomeio o significante letra e eu dou a ênfase ao que eu coloquei de maneira sistemática como o alicerce da teoria lacaniana em geral, de maneira epistemologicamente e sistematicamente concebida, que é a teoria do significante, já que qualquer outro conceito ou qualquer outro aparato da nossa teoria só é passível de ser suscitado a partir do significante. E, no entanto, apesar disso, é importante frisar, o que foi que eu trouxe no meu texto, a ideia de que, quando pensamos a relação de significantes e o produto que se advém disso no discurso, isso se distingue da noção de letra, significante se distingue de letra, assim como eu trouxe também a definição do que seria letra para Lacan, como esse suporte material do significante. E aí que advém a noção da lógica, de como a lógica vai ser a nossa maneira de poder ler e articular como o discurso opera. Eu fiz um recorte a partir da topologia de superfície com o Toro, que eu busquei isso no seminário 9 para poder pensar o que podemos fazer com a noção da demanda, com o corte ou recorte no interior, de como é que se produz a repetição, o desejo, o produto enquanto sujeito, que a canalista faz com o seu ato, né, que é o que ele coloca no 15 também com o mesmo suporte do 9 nesse sentido. Acho que ia ficar um trabalho muito denso, muito grande, talvez fora, e acabar citando muitas coisas e ficasse pouco claro, e minha intenção é ser mais claro se eu falasse de uma série de outras questões que a teoria também convoca em relação a isso. Agora, eu não sei se eu entendi bem o que você disse, mas eu não sei se eu considero que, com os últimos seminários, com a topologia borromiana, que Lacan estaria se desfazendo do discurso. Me parece que ele está utilizando dessa maneira de articular topologicamente o real, simbólico e imaginário e os campos que se advêm disso como mais um sustento, como mais uma argumentação da sua teoria, que é fundamentada pelo significante. Mas, de fato, demandaria talvez um outro momento, um outro recorte do texto para poder abordar nesse campo, nessa circunstância, do que seria desses seminários últimos. Eu me detive a esse momento dos seminários no sentido de sistematizar o trabalho de uma forma mais clara possível para poder transmitir essa noção de significante, a sua distinção para a letra, o significante enquanto sustentado na letra, como o colega Lucas também colocou, de como nós, enquanto lógicos, nesse âmbito, precisamos pensar como as letras produzem essa relação entre si e qual é o produto que advém disso naquilo que a gente trabalha na análise. Bom, não sei se respondeu. Não... Temos mais? Poderia colocar só um adendo nisso que o Bruno acabou de falar, que concordo com ele, né? Seria necessário para falar sobre essa parte final, por mais que não tenha uma questão evolutiva no ensino e na teoria do Lacan, né? Seria necessário outro trabalho, concordo. Mas talvez é para falar em cima do que a gente está apresentando aqui hoje, conversando e discutindo, de que essa ideia de um discurso sem palavras que aparece no 16, no 17 também, eu não lembro agora se no 18 também, mas é justamente o Lacan operando com lógica em cima disso que é o discurso, né? E a partir disso ele acaba produzindo, como ele chama mesmo, seu aparelho lá de os seus quadrípodes, né? Não lembro agora a palavra que ele usa agora, mas enfim, que são os discursos, né? Um discurso sem palavra não é, por exemplo, utilizar do semblante ou o analista tem que fazer expressões teatrais enquanto está atendendo, não, mas discurso sem palavra é justamente que o que nos interessa é a estrutura, que a partir da estrutura a gente pode conseguir trabalhar aquilo que se constrói em cima de um caso, né? De novo, por mais que o paciente chegue com conteúdos, não são com conteúdos que vamos trabalhar, mas sim com a forma, com os significantes. Aquilo que ele vem preso naquela significação, a gente vai tentar, através da operação significante, produzir o corte nisso, separar significante de significado. Mostrar que aquilo é esvaziado de sentido, na verdade, né? Que é dessubstancializado. É substancializável, na verdade. Alguém quer fazer alguma outra questão? Eu gostaria de... vou fazer uma... Sim, Sônia, seu som está baixo. Você pode se inscrever para perguntar. Eu vou fazer aqui, eu me inscrevi aqui. Eu queria colocar uma questão. Eu acho que
para Bruno, parabenizar pelo trabalho super rigoroso, muito interessante, né? E novo também para a gente, assim, a forma como você estrutura tudo aí, com a lógica e esses objetos. Eu acho que talvez o que Aurélio está falando, porque ele sentiu falta, eu concordo com você que os últimos textos, esse texto da topologia e da cadeia borromeana, não permite, né? Eu acho que seria um pouco inteligente se a gente jogasse fora tudo isso que ele falou nesses seminários que você citou aí, não é? Eu acho que também não explica tudo, vamos dizer, no tempo do explica, né? Eu acho que são muitos momentos da teoria de Lacan e que a gente continua servindo, né, para a nossa clínica, cada um se servindo da forma que pode ou que deseja. Agora, eu acho que talvez o que a Aurélia sentiu falta é essa da questão da letra com o real. Alguma coisa que muda, que a gente sabe que muda aí nesses últimos textos de Lacan. Mas eu acho que em outro momento, ou outro trabalho, ou outro de nós aqui pode trazer isso, né? O próprio Aurélio, quem esteja estudando mais, ou se ocupando mais, ou se interessando mais, né? Por essas questões. Então, a outra coisa que me interessa, assim, que eu queria perguntar a Lucas, é porque teve um momento no final que Lucas falou, uma intervenção do analista, que eu fiquei meio, assim, meu olho, porque é como se a gente sempre trabalha com essa perspectiva de que é o analisante que trabalha, é o analisante que interpreta, né? No sentido de que a nossa interpretação só vai fazer efeito a partir mesmo do analisante, e eu entendi como se você falasse que isso depende do analista, como se fosse algo de uma operação, não sei, de uma intervenção do analista, e você chegou a falar assim, isso que o analista destaca, eu entendi como se fosse uma coisa de uma ação do analista. Queria só que você explicasse melhor, se eu entendi bem. Você quer falar alguma coisa primeiro, Bruno? Quero, mas talvez o que eu fosse falar fosse longo. Você quer falar primeiro? Eu ia falar a mesma coisa que você, não sei, que eu vou ter que explicar um pouquinho. Então vamos pela ordem, então, tá? Beleza. Obrigado, Sônia, pelo comentário. Eu tenho algumas questões em geral com isso tudo, porque dentre as coisas que eu venho estudando no seminário de Lacan, com as pessoas que eu venho discutindo, etc., eu tenho tido cada vez mais uma dificuldade de pensar o ensino de Lacan de uma maneira compartimentada em momentos em que, por exemplo, o colega lá da França divide em primeiro, segundo, último, ultimíssimo e ultimíssimo, por aí vai, como se após a década de 70, por exemplo, Lacan tivesse recebido uma espécie de iluminação divina, em que a partir daquele momento ele passa a falar algo que seria melhor do que o anterior. Eu não concordo com isso, eu acho que isso tira todo o rigor sistemático da teoria lacaniana, e que para a gente nos debruçar sobre uma obra, uma teoria, a gente precisa, de alguma maneira, ter uma certa coerência de como o conceito é construído, de como esse conceito se fundamenta e não se contradiz em certos momentos da obra. Até porque, em diversos momentos, Lacan fala muitas coisas contraditórias, muitas coisas, inclusive, bizonhas, erradas, equivocadas, com o que ele mesmo dizia em outros momentos, e que não faz jus à consistência do conceito que ele coloca de antemão. A noção de letra, por exemplo, é uma dessas, né? Porque durante muito tempo ele vinha, desde 58, ele vem definindo com a distância da letra como suporte para o significante. Seminário 18, ele fala várias questões a respeito disso, inclusive pelo que você falou, né? Da letra na sua qualidade de real, porque é o que ele vai dizer de maneira bem estrita, no Seminário 18, que o real é o escrito, né? É aquilo que decanta do significante, que é escrito enquanto letra, e que opera a partir disso, justamente tomando como aporte da leitura que ele faz de Coiré, dessa distinção entre realidade e real. Real como impossível, mas formulável, matematizável, que vai dar conta dessa suposta realidade, né? A letra entraria nesse engendramento. Só que chega no Seminário 20, ele vai falando algumas coisas e diz o significante, ou seja, a letra,
Bom, aí chega nesse momento, o que a gente faz? A gente vai descartar tudo que ele teorizou antes, porque naquele momento ele equivale uma coisa a outra. Como é que a gente vai sustentar que em determinado momento aquilo faça jus ao que sua teoria vem colocando, se ele não dá argumentos para isso? Ao contrário de que ele deu inúmeros outros argumentos e sistematizou a noção de significante e letra nesse suporte lógico. Então, assim, para a gente fazer isso, a gente precisaria, de uma certa maneira, pensar a leitura de certos conceitos com a chave conceitual em que se sustente. Se a gente tomar apenas o que Lacan diz em certo momento específico, as coisas vão ficar bem contraditórias e bem abstratas no ensino. Eu acho que isso, às vezes, até mesmo deixa as coisas mais confusas. Eu não descarto jamais, como certos colegas de outros locais dizem, que Lacan, nos últimos anos, ficou louco e estava falando besteira com a cadeia borromiana. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que tem muito valor a cadeia borromiana em certa medida, mas eu também não acho que o que ele traz na cadeia borromiana seja uma espécie de reformulação ou correção do que ele trouxe antes. Eu acho que a gente precisa ver de que maneira as coisas tomam um certo aparato consistente conceitualmente falando, né? Bom, eu acho que eu queria dizer mais ou menos isso, e também do porquê que eu trouxe a ênfase maior nesse aspecto, porque para os argumentos que eu quis colocar para esse recorte, afinal são só 30 minutos, eu busquei a partir desse aparato para poder trazer de maneira um pouco mais clara isso, nesse sentido da articulação entre significante, letra e discurso, como aquilo que a gente trabalha, nossa materialidade. Não sei se responde, mas eu passo a palavra para o colega Lucas para ele responder a dúvida a ele. Valeu, Bruno. Bom, acho que eu posso começar falando que nosso trabalho não tem nada de natural, né? Não está dado, a coisa não acontece assim do nada, né? Como acho que foi na última citação que eu trouxe, né? Não se trata de um trabalho de observação, né? Nós estamos numa posição empírica onde a gente vai descrever um fenômeno que está acontecendo na nossa frente. Muito pelo contrário. A partir da posição científica que o Lacan toma, como o Bruno trouxe, né, através do epistemólogo o Poiré, onde não é você descrever a realidade, mas a própria forma da ciência cria a realidade, né? E é preciso, então, que se desenvolva essa forma e se aplique essa forma para criar a realidade. É preciso que o analista não seja mais aquele que fica passivelmente observando o inconsciente aparecer, mas que ele faça uma intervenção, que ele faça uma operação. No caso aqui, a operação significante, naquilo que o paciente está ali conversando com ele, o analista ali está conversando também e fala, mas isso daqui que você está falando, isso aqui, né? Por que é assim? Né? Uma pergunta simples, às vezes, né? Eu sempre sou desse jeito, mas como assim sempre? Que história é essa? Né? A tentativa do analista de produzir isso, né? Essa equivocação, né? O inconsciente, tratado em termos puramente lógicos, em termos significantes, ele precisa ser produzido, né? Diferente do inconsciente freudiano, que já está ali dado, individual, e basta você esperar a manifestação desse homúnculo, né? Esse pequeno serzinho que habita em algum lugar aqui de nós. O inconsciente não é individual, inconsciente, estruturado enquanto linguagem, inconsciente enquanto discurso do outro. Esse terceiro elemento, né, que o Lacan fala desde 1953, que é necessário ser introduzido, e só lá em 54, 55, se não me engano, é que ele vai chamar isso de outro, e começar a falar do campo, do grande outro, né? E a partir daí desenvolver, enfim, noções como saber e verdade. Isso aí também, muito importante, né? A noção de emissão de alteridade, né? Onde não dá para eu falar, né, se venho de um ou do outro. Tanto que o Lacan tenta mostrar isso a partir da relação dos dois touros, né, anelados, um interpenetrando o outro. Não tem como eu falar, né, se a palavra veio do paciente, se veio de mim, né? Concordo quando falo que depende do que o paciente fala para saber, né, se aquilo foi uma intervenção ou não. Concordo, mas isso não é sem o analista, né? A gente está sempre contando ali com o par em relação. E para que tudo isso ocorra, para que uma análise ocorra, para que se faça a direção no tratamento, né, como o Lacan fala em 58, que o analista dirige o tratamento e não o paciente, quer dizer isso, que o analista está ali tentando operar através da lógica do significante, tentando mostrar que aquilo com que o paciente sofre, né,
aquela significação que vem do outro, que é o sintoma, aqui nessa teoria, diferente de um fenômeno, de uma perna que não, né, que formiga, ou de um estômago que dói, a gente vai ter outras coisas, a gente vai falar desse estômago, por que esse estômago tem vontade própria, né? Não o órgão, mas isso que aparece, né? Isso que irrompe. Por que você é atraída, né? Como assim? De onde vem isso? Isso, por mais que a pessoa sinta que é natural, né? Que é necessariamente dessa forma, é contingente, na verdade. A tentativa de fazer a operação significante e produzir uma mudança, produzir algo novo, produzir uma nova realidade, é isso, tentar mudar essa significação. Tentar mostrar que esse referente, que é como se estivéssemos todos no mesmo referente, na verdade não estamos, né? Então, sim, o analista faz as intervenções, as operações, né? Depende que o paciente continue falando para ver se produzir alguma coisa nova ou não, né? Mas depende também que o analista esteja, que ele continue operando, né? Melhor dizendo. Tá bom, Lucas. Sônia, Obrigado. A Ciara vai retomar aí. eu queria me inscrever para fazer uma questão a Bruno, não sei como é que está aí, se tem pessoas... Eu Mas poderia alguém complementar quer se algo inscrever para fazer alguma questão? Eu mesmo, Sônia, eu queria complementar um negócio que o Lucas falou. Sim, sim. Não, é só um adendo extra, né? Porque assim, eu trouxe tanto aqui, né, no trabalho a citação de subversão, quando o Lacan coloca que, bom, o significante não é uma coisa que surge, que brota espontaneamente, é uma coisa que depende de uma operação da funcionalista, que é realizar um corte. Esse corte ele não vem de nada, ele vem de uma função, e anos mais tarde, lá em 67, seminário 15, ele vai formalizar isso com o conceito de ato analítico. O ato analítico é de inteira responsabilidade do analista quanto função. Né? Não depende só do analista, que com que isso ocorra, mas depende necessariamente que o analista realize essa operação. Então, acho que o que o Lucas está fundamentando é isso. Né? Não é como se a operação de uma análise, as voltas na demanda, por exemplo, e seu recorte produzindo essa noção de introduzir o desejo em questão, aconteça por si só. Lacan fala também muito disso no seminário da identificação, de que quando acontecem as voltas à geratriz da demanda no tórum, o desejo, ou o sujeito nesse caso, ele está como -1. É impossível aquele que fala ser contabilizado nessa noção. É preciso que o analista, enquanto esse outro tórax que o próprio Lucas falou, nessa outra condição tórica de 2 tórax produzindo neurose, é preciso que o analista contabilize isso, com essa proposta desse corte, desse outro interior, para fazer de -1 mais 1. Ou seja, é impossível que, falando sozinho, se possa contabilizar a noção do desejo. É uma crítica, inclusive, de Lacan, a noção de autoanálise, que isso é uma coisa impossível de acontecer. Mas era só esse complemento mesmo. Então, posso perguntar, Sônia? Claro. Estão me ouvindo, Bruno? Claro, Gato. Bruno, será que nós teremos que retomar a questão da cientificidade da psicanálise, que foi como Freud começou, né? Precisando mostrar a seus pares, trazer todo aquele material dele que ele pensava que poderia incluir a psicanálise na ciência, e depois Lacan, na Ciência e a Verdade também, que ele trata dessa questão da materialidade. Será que precisamos fazer um retorno da psicanálise a esse tempo da cientificidade da psicanálise, quando essa questão tão rigorosa da lógica, né, que é das matemáticas também, não só da topologia, mas da lógica em si? Será que teríamos que retomar daí? Essa é uma questão. A outra é se... Porque essa questão que eu vou fazer agora pode parecer uma coisa simples diante do rigor teórico do seu trabalho, mas a gente trabalha em outros grupos, também se pergunta, se indaga muito o que é o real, de onde vem o real, como é o real, então nem todo momento se tem um trabalho tão avançado e teórico como o seu. Então, quando você diz que a letra é o suporte material do significante, eu fico aqui me perguntando
E quem é o suporte material da letra? Quem dá o suporte material à letra? É o real? É preciso que a letra seja contaminada ou alimentada pelo real para dar suporte ao significante? Eu vou ver se consigo responder a partir do que eu entendi, mas qualquer coisa eu posso perguntar de novo para Sim. você. Sobre a primeira pergunta, eu acho que o que me chama mais atenção, Guaci, é por que que, de uma certa forma, no nosso campo, nos afastamos tanto da noção de ciência, ao ponto, por exemplo, de perguntarmos isso, se teríamos que retornar à ciência, né? Ou, por exemplo, como recentemente foi publicado um livro de que a psicanálise é anticientificista. Curiosamente, as mesmas pessoas que criticam a situação do governo atual em relação a como todos estão abolindo a ciência, com terraplanismo, etc. Por que que a psicanálise, então, se colocaria ante tudo isso? Essa é uma primeira questão. Lacan está muito preocupado com a condição científica da psicanálise, não da mesma maneira ingênua que Freud, pela via de uma espécie de positivismo, de empirismo da coisa, no sentido de buscar localizar uma noção quase que biológica, mas buscando formalizar a psicanálise e dar uma consistência muito mais séria à questão em si, que nós temos em mesa. Então, respondendo a sua pergunta, eu diria que isso é extremamente necessário. Só que isso não se faz enquanto tivermos cada um uma certa liberdade de todos nós produzirmos uma leitura própria do que é que nós pensamos a respeito do que nós estudamos da psicanálise, né? Se não façamos o mínimo de consenso do que a gente discute, do que a gente pensa, do que a gente estuda, é impossível pensar de fato isso. Vai ficar sempre caindo a teoria no campo do individual. E aí talvez as coisas se compliquem um pouco, né? Então eu acho que temos problemas cruciais para a psicanálise hoje, mais do que nunca, talvez. Eu estava discutindo com o pessoal, inclusive, do seminário que eu conduzo aqui no Moebius, na segunda-feira, que muitas das críticas que Lacan fazia, tanto em direção ao tratamento e os princípios do seu poder, quanto no meu ensino, pelo menos, né? São críticas que a gente pode ler elas, que elas eram críticas feitas aos pós-freudianos da época, né? Ao pessoal da psicologia do ego, etc. E, curiosamente, são críticas que são extremamente válidas hoje em dia, aos pós-lacanianos, né? Então, é algo para a gente, de fato, repensar isso tudo. Agora, sobre o que você disse, eu não sei se eu entendi muito bem o que é que seria o suporte, o que é que daria a condição, quem diria a condição para a letra ser o suporte do significante, né? Veja, no seminário 18 ele diz que o real é a escritura, é o escrito, nesse sentido, a partir do sustento de Poiré, de que o real se distingue da realidade, porque o real é a formalização, a maneira formal algébrica que dá condição lógica para a produção de um discurso. E aí nós precisamos acrescentar também de que todo fato é um fato de discurso, porque o discurso é o que produz mundos, né? Então, se a gente tem a noção de um mundo que é produzido simbolicamente, ele advém, ele decanta em sua condição real de escrita, nesse sentido. Não sei se haveria algo antes disso, porque no cenário 20, Lacan é muito evidente, muito claro, com a citação em que ele diz que não há nada pré-discursivo, ou seja, não há nada que seja anterior ao simbólico. Antes de tudo, o verbo, e ele pega disso e diz, antes de tudo, o significante. Não há nada anterior ao significante. Viemos ao mundo, se pensarmos assim, até mesmo o homem, sei lá, Homo sapiens, se constitui como Homo sapiens, já existe linguagem antes. Nesse sentido, só podemos pensar a emergência de qualquer coisa do campo da psicanálise após a noção de um simbólico, ou seja, significante se articulando e produzindo as outras coisas. É por isso que, em toda a sua condição teórica, o real não tem como ser pensado, como o Miller propõe, como um algo antes do simbólico, que está resistindo à nomeação, a ser colonizado por esse simbólico e que traria problemas, né? O real viria justamente como os impasses e o problema do próprio simbólico. O próprio Lacan diz isso no seminário 22, inclusive, no RC, né? Se a gente fosse pensar de maneira pedagógica, precisaríamos colocar o simbólico antes, e não o real antes. É impensável um real sem simbólico. O real é o que existe ao simbólico. Então, eu acho que qualquer concepção disso, a gente precisa pautar na base de que, antes de tudo, significante, que não significa a si mesmo. A gente precisa comprar essa ideia de Lacan, porque sem isso a gente não pode fazer mais nada. Se a gente muda isso, muda todo o resto da teoria. Não sei se você respondeu a sua dúvida, não sei se era disso que você estava falando, não sei se ficou claro. Fiquemos por aqui, na minha pergunta.
Vamos ver outras inscrições. Obrigada, Bruno. Tempo para questões. Posso fazer um comentário, Guassi? Claro, sim, temos tempo. Temos. Temos. Ok, Bruno, achei muito interessante seu trabalho. Tá? Eu percebo, né, que você trabalhou, fez esse recorte nos seminários de Lacan. Você falou agora em mudança, e eu vou só fazer um comentário rápido, não é o que eu vou perguntar, mas eu entendo que nos primeiros seminários de Lacan, né, até o seminário 15, a lógica era realmente pautada na lógica fálica, né, onde o Édipo, as 3 operações da falta, o simbólico está no centro da experiência, mas eu acompanho que houve sim uma mudança, tá? A partir do seminário 15, você citou muito o seminário 20, né? Então o seminário 20 para mim é um seminário importante, né? E depois o 21, 22, onde me parece que Lacan vai trabalhando já com o não todo, a lógica dos gozos, não é? O real no centro da experiência. Então, assim, eu não, apesar de concordar com você que a gente não pode colocar no lixo, né? Jogar fora, senão a gente está jogando a água e o bebê junto. Tudo que Lacan construiu nos seminários anteriores, eu diria até o seminário 15, mas temos que reconhecer que houve um avanço e houve mudanças muito significativas, advindas da experiência dele, advindas da clínica, porque era a clínica que sempre interrogava Lacan e que fazia com que ele avançasse. Mas minha pergunta não vai muito não por esse caminho. Eu tenho me interessado muito pelo sofismo, tenho trabalhado um pouco, né, com essas questões, tenho lido Bárbara Cassin, que Lacan frequentou, né, e pôde trabalhar com ela nos últimos anos, e vou voltar para um seminário, acho que você citou, que é o seminário 12, que está bem aí no centro dessas questões que você traz, quando Lacan diz que o psicanalista é a presença do sofista na nossa época, mas com outro estatuto. Essa afirmação de Lacan me é grata, né? No sentido de que eu fico me perguntando que outro estatuto seria esse? Um estatuto que torna mais maleável pela ordem do discurso. Que estatuto é esse, né? Que Lacan se refere quando ele diz que o psicanalista é a presença do sofista na nossa época, mas com outro estatuto. Como é que você entende essa afirmação de Lacan? Bom, primeiro o seu comentário, né, que é um comentário que a gente já conversou algumas vezes. Posso sim, Renan, eu posso deixar disponível. Então, no seminário 20, por exemplo, que é um seminário que Lacan trabalha muito com a noção de gozo, e inclusive o que eu creio que é o que mais dá margem a essa concepção de que Lacan meio que, não sei se sai, mas evolui ou avança do significante para o gozo. Eu tenho algumas questões com isso, porque nesse próprio seminário, é um dos seminários que Lacan, ao definir gozo, ele faz algumas questões importantes, como, por exemplo, ele, a partir de Aristóteles, com suas 4 causas, formal, eficiente, final e material, ele coloca o gozo em todas essas, e em todas elas ele vai dizer que a causa do gozo é o significante. Inclusive, ele tem uma afirmação que ele diz claramente, a causa do gozo é o significante. Isso implica, além de uma série de outras argumentações dele, de que eu não sei até que ponto é possível sustentar a ideia de que, por exemplo, haveria uma espécie de lógica do gozo avançando após a teoria do significante, porque é a própria teoria do significante que tem como consequência a noção da teoria de gozo, né? Nesse sentido. Agora, sobre a sua pergunta, Liane, em relação a esse sofista, me interessa também, tem um livro do Badiou que fala sobre essa questão também, mas tem essa citação de Bárbara Cassin, e foi de lá que eu fui resgatar isso, nesse texto do Seminário 12 de Lacan, que ele chama de sofista, é uma coisa que eu e meus camaradas aqui a gente vem discutindo também, mas é algo que eu não sei, eu acho que eu não teria ainda muito bem articulado o que é que ele está dizendo com relação ao outro estatuto. A primeira leitura que eu fiz disso, confesso,
foi no âmbito de outra maneira de pensar o sofista, que não na maneira como os filósofos pensavam, no âmbito de colocar sofistas na contramão da filosofia em relação à verdade. Mas não é algo que eu saberia dizer de maneira rigorosa. Eu posso falar algumas coisas aqui, mas eu não quero dar opinião, não quero falar uma coisa sem embasamento. Então, eu poderia dizer para você que essa resposta teria que deixar para um outro momento. Eu não sei se o Lucas tem alguma coisa a comentar sobre isso, mas é uma coisa que eu não saberia embasar de maneira rigorosa sobre ainda. Mas é uma excelente questão. A gente vem lendo bastante os diálogos de Platão, desde o ano passado até recentemente, né? Isso interessa muito a gente. E nos debatendo sobre isso, né? Sobre essa distinção, filosofia, os sofistas, a noção do discurso, a noção do saber, como o saber se produz a partir da interlocução com os demais e por aí vai. Mas nisso eu ainda teria uma dificuldade de elaborar de maneira mais consistente. Como o Bruno falou, a gente ainda... É um dos assuntos que a gente ainda vem se debruçando, né? Concordo que quando o Lacan apenas joga, né? Que o sofista com outro estatuto tem que entender que estatuto é esse, né? Precisa retomar o seminário se ele fala isso nesse seminário, em algum outro momento, né? Eu indicaria a leitura do Diálogo do Gorgias, né? Do Platão, que vai trazer bastante elementos para essa ideia do sofista, né? O sofista era o inimigo os inimigos, né? Eram os inimigos do Sócrates, né? Estava sempre nessa disputa. Sofista, no seminário 2, o Lacan vai definir como aqueles que manipulam o discurso, né? Então, será que os analistas são sofistas, então? Fica a questão aí para a gente. Eu penso que sim. A questão é qual seria o estatuto disso, né? Se a gente pensa na noção dos fins disso, seriam fins distintos, né? Mas é o que a gente faz, a gente mexe com o discurso a partir da leitura que a gente faz, lógica desse discurso. É lá que eu vou dizer isso, né? Eu acho que no seminário do avesso, né? Que se espera de uma análise é o deslocamento dos discursos, das letras, né? Sim, ou seja, letras mudando nos seus lugares produz báscula de discurso, né? Bruno? Oi. Sandra quer fazer uma questão, Sandra? Gostaria. Então faça. Então, quero agradecer a excelente exposição. E eu gostaria que tu me ajudasse, Bruna, a pensar um pouco um exemplo clínico, essa questão do significante da letra. Atendendo um paciente, ele me chama de Sara. E eu ponto, Sara? Ah, não, Sandra. Quem é a Sara? E ele diz, Sara. Sara era uma menina que eu gostava muito na minha infância e que eu tinha muito medo de me aproximar. Então, tem a questão aí do S, né? Sandra, S de Sandra, S de Sara, e existe esse significante que ele também foi podendo associar ao próprio fato do porquê ele estava ali, né? Porque ele associou Sara também ao verbo sarar, né? De alguma forma, ele estava vindo para trabalhar uma dor que ele pretendia, dessa dor se aliviar, sarar. Como é que você vê aí, Bruna, a questão do jogo, do significante da letra? Então, você sugeriu, você solicitou um exemplo clínico disso, mas você mesmo deu um excelente exemplo disso. Primeiro, de que o fato de que o significante, quando surge ou quando é recortado nesse sentido, após a intervenção, vem como um mero equívoco, mas você põe em questão, você pergunta quem é Sara, né? E, naturalmente, acho que diante de qualquer equívoco, o analista precisa estar atento para poder interrogar, para pôr em questão, e isso faz
faz um efeito nesse discurso proferido pelo analisante de associar com outra coisa, né? Então, assim, é o que interessa a análise, de que ele possa associar com outra coisa. Mas vale lembrar que associar com outra coisa ainda é com outro significante, para produzir outra significação. Sim. E não que, por exemplo, a gente possa deduzir, sei lá, eu vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo, tá? Assim, o paciente está falando da namorada e fala o nome da mãe. A gente não pode deduzir com isso uma espécie de conteúdo de verdade. Então o paciente quer ter relação sexual com a mãe. Não é disso que se trata, né? A gente não pode extrair uma verdade de um mero equívoco de alguma coisa, mas questionar quando é esse equívoco, produzir, proporcionar essa relação de significante com significante que produz outras significações, né? Essa modificação de articulação de saber é o que você trouxe em relação a isso. Eu só faria o adendo de que, sim, tem as mesmas letras, talvez o A também nesse sentido, só que eu acho que quando ela está falando de letra, ele está falando nessa condição algébrica, e não as letras que compõem o fonema de uma palavra. Acho que seriam coisas distintas nesse sentido. Eu realmente não fui claro, talvez, nisso no texto. Mas não é que a letra para mim que fica sustenta... essa questão, o que é a letra? Eu acho que a gente precisaria se aprofundar um pouco nisso. Se fala muito em letra do inconsciente, mas o que é a letra do inconsciente? Ela não eu acho que, curiosamente, a fala do Lucas foi mais explícita e clara em relação a isso, né? De que letra, quando diz assim, o suporte material do significante é letra, não é que um determinado significante tem 5 letras do alfabeto, mas como ele colocou, né? Eu não lembro qual foi o exemplo que ele falou, mas ele falou uma afirmação, mas enfim, Bruno não gosta de maçã, né? Então, e Bruno é homem, e a gente pode articular isso de maneira lógica, algébrica. Letra é nesse aspecto. Vale lembrar, por exemplo, que nós temos no grafo desejo, que é uma produção que Lacan faz lá no seminário 5, que coloca a subversão do sujeito também, ele coloca na sua escritura do grafo topológica 4 significantes, né? Gozo, castração, eu não lembro os outros 2, mas enfim, que são as arestas, e nos 4 vértices ele coloca 4 letras, que são as letras que interessam a esse percurso de uma análise, né? Várias letras, na verdade, né? O sujeito, o grande outro, e por aí vai. E como é que isso vai produzindo nesse percurso para uma condição de neurose e uma possibilidade em relação ao que a análise pode fazer com isso, né? Então, eu acho que seria importante, de fato, fazer essa distinção de letra nesse quesito, né? Não seriam as letras que compõem a palavra. Seria a letra enquanto sustento lógico de um discurso. Se A é igual a B e C é igual a A, como o Lucas falou, logo, C é igual a B. Né? Nesse sentido. Mas talvez ficasse para um outro momento debruçar um pouco melhor nisso, o que dependeria falar um pouco mais de lógica também. O próprio Lucas comentou, tem esse livro aqui que é árduo, mas é interessante, de César Mortari, Introdução à Lógica, que eu acho que é bastante interessante, para quem quiser dar uma estudada melhor. Não sei se respondeu a pergunta. Eu até posso complementar com mais 2 coisinhas, talvez ajude a começar a entender essa questão, né? Mas, de fato, sem estudar lógica, não dá para entender lógica. Por exemplo, eu posso pegar uma sentença, né? Miau é um gato, e substituir isso por uma letra A. Agora, se eu chego e boto na lousa A, o que é isso? É uma coisa sem sentido. Não tem conteúdo nenhum. É uma letra A ali. O que é isso? Você precisa me falar o que é essa letra A. Né? A operação... bom, antes, na verdade, até. Essa coisa sem sentido, né? Daí também, por isso que o Lacan fala que a lógica é a ciência do real. O real é aquilo que não tem sentido. Não é aquela coisa incompreensível, indizível, não. É justamente porque a gente trabalha com letras, tentando chegar nesse ponto limite, né? A operação significante, de novo, visa tentar fazer o esvaziamento de sentido, né? Fazer com que aquela coisa que consiste, né? Mostrar que, de fato, o referente, ele tem uma consistência, né? Porque a gente não está trabalhando sem imaginário, mas que essa consistência, ela é... Minha palavra me fugiu aqui agora. Ela não é instável, mas ela não é fixa, né? Ela pode mudar. A palavra foge. Oi? A palavra foge, né? Foge. A palavra foge. Sim, sim. E, por exemplo, esse exemplo foi interessante, você falou, né? Quando a pessoa fala, né? É uma menina que eu tinha medo de me aproximar. Por quê? Né? O que tem nisso, né? Daí pode-se deduzir uma forma, né?
por algum motivo, ele tinha medo de se aproximar de mulheres. Um outro exemplo em cima disso, por exemplo, um paciente que relata que briga muito com uma pessoa que ele mora junto. Briga de uma forma específica. Aí ele sai desse lugar, né? Se separa e vai morar em outro lugar. E parou de brigar. Resolveu a coisa? Pô, resolveu. Só que aí, uma semana depois, ele começa a contar que está brigando da mesma forma em outro lugar com outra pessoa. Então você vê que o problema não está na pessoa, não está no lugar, mas nessa relação que é de um jeito específico, que causa briga, causa discórdia. E aí a pessoa pode pensar, por exemplo, putz, a solução é eu me isolar, porque não dá certo nunca. Né? A gente vai tentar mostrar que, olha, o problema não está aí, mas está na relação. Por que será que a relação é assim? Né? E isso é trabalhar com a forma, com a estrutura da coisa, e não com o conteúdo. Né? Se eu for trabalhar com o conteúdo, o problema está na pessoa, então, está no lugar. Você precisa sair desse lugar aí, então. Talvez não. Porque a gente vê, através daquilo que vai sendo conversado e produzido, que o problema, de novo, não está no lugar nem na pessoa, mas na relação. Não sei se isso ajuda aí a começar a entender, mas talvez dê um... Obrigada. Sim, Lucas, eu acho que nós vamos dormir com essa lógica aí na cabeça hoje. Opa. E em vista da hora se aproximar, eu queria agradecer muitíssimo a Bruno pelo brilhante trabalho, a você, Lucas, pelas colaborações que trouxe também, agradecer a presença dos colegas, de todos os convidados e convidá-los para o próximo fórum, no próximo mês. E lembrando que toda semana nós temos uma atividade nesse horário aberta ao público. Boa noite, então. Muito obrigada a todos. Até a próxima. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Até, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite.